Doutor Marcelo, Oi, tudo bem? como o senhor está? Tudo tranquilo. Senhor, não, por favor. Doutor, queria primeiramente saber a sua impressão do momento atual aqui na cidade, como que está a situação no hospital, como que está, se tem fila, não tem fila, a situação dos leitos, como que está sendo o desenrolar desse enfrentamento aí nessa semana que está acabando hoje. Na realidade, assim como as cidades do país, nós vivemos o mais difícil da pandemia, né? A escassez dos físicos, a escassez de recursos humanos, a escassez de medicação, mas não há escassez de vontade e de trabalho. E enquanto essa questão da escassez desses itens que o doutor mencionou, como a prefeitura, o hospital estão lidando com isso daí? Existe um problema no fornecimento, por questão da demanda? Como que aqui na cidade a Secretaria de Saúde, o hospital, está tentando sobrepor esses obstáculos? Primeiramente, eu não posso falar por eles, né? O que a gente observa é que com o aumento exponencial dos pacientes em tratamento, a gente acaba tendo menos recurso, né? Menos recurso físico, menos local de atendimento, escassez de mão de obra, pois não temos equipe para suprir a quantidade de pacientes, seja em âmbito hospitais na cidade, seja no tratamento na policlínica, nos postos de saúde, nos consultórios particulares, nas unidades básicas de saúde da cidade, da região, do estado e do país. Isso é uma realidade que todas as localidades estão enfrentando. Vejo Itapetininga com bons olhos, acredito que Itapetininga tem conseguido suprir dentro da maneira possível o atendimento dos pacientes. Até agora, assim, não temos, claro que o hospital está cheio, está difícil, mas ainda a gente tem conseguido dar suporte em níveis nível que é o principal, o pessoal que trabalha na linha de frente, tanto em pronto-socorro como o pessoal lá de dentro das UTIs, das MIs, né, das enfermarias, tem muito paciente em ventilação, muito paciente em ventilação mecânica. Isso exige um trabalho triplicado dos pacientes, dos profissionais que atuam ali, mas dentro do possível as coisas têm conseguido andar. E doutor, é possível se perceber aqui na cidade, já se fala muito das diferentes cepas, a gente sabe, existe essa informação já aqui, se a gente tem as cepas das mais sérias, vamos dizer assim, que se transmitem mais facilmente, é possível detectar isso daí? Como que o senhor enxerga, desculpa, como você enxerga essa situação? Não, tranquilo. Assim, em relação a qual é a mutação mais frequente, muito provavelmente nós estamos lidando com as mutações que o Brasil está lidando. Se nós pegarmos as últimas estatísticas, a grande maioria, cerca de 90% dos novos contatos são com a P1, né, a variante de Manaus. Isso explica esse aumento brutal da transmissão. Esse aumento brutal da transmissão também está associado a uma alteração de perfil dos pacientes. Hoje nós vemos muito mais jovens em internação, muitos pacientes mais graves, mais jovens, pacientes de 20, 30, 40 anos que antes necessitavam tantos de internação, estão precisando. Por serem mais jovens, eles aguentam mais a doença.
mas a doença é uma doença arrastada, então são pacientes que ficam mais tempo em ambiente hospitalar, então tudo ficou muito mais difícil. A gente tem pacientes muito jovens, muito graves, é um cenário muito triste, mas nós temos que seguir em frente, e seguir em frente principalmente tentando não se contaminar. E a minha maior conversa com todo mundo que me pergunta sobre Covid, como é que tá, como é que é a mutação, como é que é a vacina, eu falo assim, primeiro a gente nós estamos num momento que nós precisamos não se contaminar. E a importância, a gente fala, eu acho que a gente bate muito errado, a gente fala de máscara, distanciamento social, e a gente não fala a linguagem que o povo entende. Na realidade, o que a gente não pode visitar nossos familiares, nós não podemos encontrar amigos. Eu não posso ir na casa da minha mãe, não pode vir me visitar. Nós não podemos encontrar nossos amigos, nós não podemos fazer isso agora. E durante algum tempo nós não poderemos fazer isso. Porque se a gente continuar tendo contato, nós continuaremos tendo exposição à doença. A gente vê cenários terríveis, de casas inteiras contaminadas, pai, mãe, avô, filho, filhas. Eu tenho pacientes em acompanhamento que eu acompanho a mãe, a pai, o filho, pacientes graves, pacientes em uso de oxigênio. Então, assim, a história está bem triste. E o único jeito da gente tratar a doença é vacina, mas a vacina exige uma vacinação em massa, nós não temos isso, o mundo inteiro não tem isso. Então nós não estamos nesse ponto de conversa. A gente está falando vacina não virá agora. Nós temos que falar, não visite, não vá na casa dos outros, não se encontrem, não é para visitar tio, não é para visitar filho, não é para ver ninguém. As pessoas que vivem na mesma casa e estão sujeitos a ação. Se não vivem na mesma casa, elas não podem se ver. Marcelo, porque se ver vai ter chance de contaminar. Desculpa, você acha que esse comportamento que a gente observa de, vamos dizer assim, de não levar tanto a sério essas medidas que você está mencionando aí, é mais uma falta de conscientização ou também tem uma parcela já de gente que já se esgotou e ao longo do tempo foi se acostumando e foi perdendo medo, né? Porque a princípio todo mundo tem mais medo, agora já faz um ano, tem gente que fala, bom, se eu não peguei até agora, meio que se acha imune. Você acha que tem um aspecto também relacionado à duração dessa pandemia que acaba, apesar da gente estar vendo todos esses números e estar vendo essa situação horrível, ao mesmo tempo as pessoas estão um pouco se anestesiando a essas informações e a esse sentimento? Tudo tem seu fator de importância, não existe um ponto certo e um ponto errado. Tudo é um fator alimentador. Nós estamos há um ano num processo dessa pandemia, mas os últimos 2 meses nós estamos vivendo o caos. Essa é a pior, aqui na cidade, do ponto de vista médico, é o pior momento desde março do ano passado. No Brasil inteiro. Não, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Não tem... foi a quantidade, o pessoal fala hospital de campanha, a quantidade de leito de hospital que a gente tem hoje, a quantidade de ventilador que a gente tem hoje, a gente nunca teve na história e, assim, isso foi aumentado muito, muito, muito. O número de casos tem aumentado demais. A gente vê lá na vigilância o número de novas... O pessoal sai... Às segundas-feiras eu trabalho lá na parte da tuberculose. Você me perguntar como é que foi o final de semana, doutor? Recorde de exames colhidos, recorde de exame colhido. Então, assim, a gente só aumenta. Nós vivemos um período muito difícil da doença. Nós já temos algumas faixas etárias que a gente já começa a enxergar um pouquinho do efeito da vacina, principalmente acima de 80 anos, já começou a cair a transmissão e tudo mais. Só que a minha maior preocupação é o seguinte, o idoso ele consegue se isolar mais do que o jovem. Então, um dos fatores que
que lá atrás a gente não se preocupava é que o jovem evoluía relativamente bem. Hoje o jovem não evolui bem. A maioria dos pacientes hoje internados são pacientes que provavelmente não estariam internados no ano passado se tivessem pego a mutação inicial. Ou seja, isso é uma característica da doença em si, não é porque tem mais gente se contagiando, então acaba que mais pessoas ficam graves também, né? Não. E isso a gente não vai saber medir nunca, porque mesmo que a gente tenha o viés estatístico, mas o número de casos é diferente, o tempo de exposição é diferente, a gente tem sentido uma mudança um pouco também no perfil da doença. A doença se agrava um pouquinho mais cedo, os sintomas ficam mais pesados um pouquinho mais cedo. Talvez pela resposta imunológica do jovem ser mais exacerbada do que um idoso, por exemplo. A gente vê mais crianças infectadas, apesar desse ainda não ser, graças a Deus, um fator de muita preocupação, mas a gente já tem casos de crianças, coisas que a gente não via no passado, e o perfil mudou. Eu falo pelo que eu atendo. No mês passado, devo ter atendido em torno de quase uma centena de casos de Covid, a grande maioria abaixo de 50 anos. Uau! E em relação, então, a essas faixas etárias, qual seria a recomendação em relação aos sintomas de quando procurar assistência médica? Eu falo assim, primeiro a gente precisa, quanto mais cedo você procura acompanhamento médico, maior a chance de se cuidar. Independente, não estamos falando aqui de tratamento, não estou falando de exame, não estou falando de nada. Qualquer doença, quanto mais cedo você procura atendimento, maior a chance de você sair bem dessa enfermidade. Assim como todas as outras enfermidades, o Covid é igual. Eu oriento, com o início dos sintomas, procurar atendimento, para primeiro saber se é, e se se isolar. Segundo, se for, iniciar o acompanhamento. Quanto mais cedo se acompanha e fica vigilante aos sinais de piora da doença, mais cedo você consegue intervir e mais cedo você consegue evitar algumas alterações. Muito obrigado, Marcelo. Em relação à testagem, qual é a recomendação, o protocolo? Tem algumas farmácias que estão fazendo testes também, ou primeiro a pessoa consulta um profissional da área médica para depois fazer o teste, ou vale a pena já a pessoa procurar por si mesma fazer um teste de forma privada? O que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo caos, o mais correto é o que der para fazer. Você conseguir atendimento médico primeiro, você vai no atendimento médico. Você conseguir fazer o exame primeiro, você faz o exame primeiro. Hoje há uma grande facilidade de testagem perto do que era antes. Os exames também acabaram ficando um pouco mais baratos. Isso também ajuda que mais gente consiga fazer o exame. Nós temos a Policlínica trabalhando incansavelmente nesses últimos meses também, com a realização dos exames PCR, com a realização de teste rápido, que apesar de ter uma eficácia muito discutível, às vezes é melhor fazer alguma coisa do que não fazer, mas eu orientaria acompanhamento, seja qual esse acompanhamento for. Se eu conseguir falar com o meu médico, melhor. Se eu não conseguir falar com o meu médico, pelo menos eu fazer um teste para ir com o exame na mão. A gente sabe que esses testes, principalmente esse teste de antígeno que é feito na farmácia, que sai o resultado rápido, ele é um pouquinho menos sensível, mas ele é bom, ele é muito bom, e ele é muito bom se ele é feito nos primeiros dias do sintoma, principalmente do 3º ao 7º dia, ele pega bem a doença, então ele é bem legal, mas é interessante também a gente pensar numa coisa que o exame negativo, ele não exclui doença. Muitos pacientes, a gente acaba vendo mais tardiamente, com a doença mais avançada, fala, doutor, eu fiz o exame deu negativo. E aquilo o acalmou.
por isso o acompanhamento médico é fundamental nesse momento. Bom, doutor Marcelo, muito obrigado. Vou ter que mandar o link lá para o Samuel, que está esperando a gente. Mas antes eu queria perguntar para você, Marcelo, uma recomendação e uma esperança. Quando que dá para a gente começar a ter esperança de ver isso pelo retrovisor? A esperança a gente tem que ter todos os dias. Acordar de manhã com fé de que vai dar tudo certo e tudo mais. Nesse momento, principalmente os próximos 2 meses, se fosse dar uma dica, não visite alguém, não vá na casa de ninguém, não almoce com ninguém, não vá ver os amigos, não saia clandestinamente, não vá à festa, proteja você mesmo, proteja seus avós, proteja seus pais, se proteja. Nós temos um horizonte muito perto de vacina, já entramos nos 60 anos, provavelmente esse mês já iniciaremos os pacientes, as pessoas acima de 60 anos, profissionais da área de segurança, profissionais da área de saúde já todos vacinados. A gente já tem muitos poucos casos nos profissionais de saúde, que uma tranquilidade para a gente trabalhar também. Então, assim, temos notícia boa no meio do caos, nós temos que também trabalhar positivamente com a cabeça. Um ano de pandemia não é fácil, o vivenciar da doença, mas temos fé de que tudo um dia melhorará e confiem na ciência e nos médicos. Confie naquilo que a maioria fala. Confie nos profissionais de saúde. E é eles que te dão apoio. Não busque internet, não busque o WhatsApp como fonte de tratamento. Muito obrigado. Sabe as palavras, doutor Marcelo. Muito obrigado e um bom final de semana para você, Marcelo. Estou à disposição sempre de vocês. Vamos pegar no pé da doutora para não ir visitar ninguém, ficar mais em casa, se sair para trabalhar, voltar, ficar quietinho, aguentar aí mais algumas semanas que as coisas vão começar a melhorar, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Bom final de semana.